Gênesis 9. A aliança com Noé, o arco e o recomeço da humanidade, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, e sobre tudo o que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Gênesis 9, 1 a 3. Deus reafirma a bênção de Gênesis 1. Frutificai e multiplicai-vos. É um novo começo, mas algo muda. O temor e o pavor dos animais virão sobre o homem. A harmonia perfeita do Éden foi quebrada, e agora Deus autoriza o alimento animal, como a erva verde. A criação pós-dilúvio é diferente. Há permissão, mas também responsabilidade. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue. O sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem. E da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis 9, 4 a 6. Aqui nasce o princípio da santidade da vida. O sangue é a vida. Não se come carne com sangue, e Deus institui a justiça. Quem derramar sangue humano, pelo homem terá seu sangue derramado. Por quê? Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. A dignidade humana está na imagem de Deus. O governo humano começa com a responsabilidade de proteger a vida. Mas vós frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 9, 7. Deus repete a bênção. A terra será repovoada. A vida continua por decreto divino. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9, 8 a 11. Deus faz aliança. Não é contrato entre iguais, é promessa unilateral de Deus, com Noé, com seus filhos, com toda a alma vivente. A promessa é clara. Nunca mais haverá dilúvio para destruir toda a terra. O juízo universal pelas águas não se repetirá. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Gênesis 9, 12 a 16. O sinal da aliança é o arco nas nuvens. Não é arco de guerra apontado para a terra, é arco de paz, apontado para o céu. Quando as nuvens de juízo vierem, o arco aparece. Eu o verei, diz Deus, para me lembrar. Deus se compromete com sua própria memória. A fidelidade de Deus sustenta a criação. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Gênesis 9, 17. A aliança está selada.
A criação tem um sinal visível da misericórdia de Deus. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cam e Jafé. E Cam é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Gênesis 9, 18 e 19. Toda a humanidade vem de Sem, Cam e Jafé. Cam é destacado como pai de Canaã, preparando o cenário para histórias futuras. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cam, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. Fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Gênesis 9, 20 a 23. Mesmo após o dilúvio, o pecado permanece no coração humano. Noé planta, bebe, embebeda-se, descobre-se, Cam vê e expõe. Sem e Jafé cobrem com honra de costas sem olhar. O pecado desonra, a justiça cobre com respeito. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis 9, 24 a 27. Noé profetiza, Canaã é amaldiçoado, servo dos servos. Sem é abençoado, bendito seja o Senhor Deus de Sem. A linhagem da promessa seguirá por Sem, de onde virá Abraão. Jafé será alargado e habitará nas tendas de Sem. Povos serão abençoados na comunhão da linhagem messiânica. A história futura de Israel e das nações é antecipada aqui. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Gênesis 9, 28 e 29. Noé vive 350 anos após o dilúvio, testemunha do juízo e da graça, e morreu. Mesmo os justos morrem. Esperamos a ressurreição. Gênesis 10. A tabela das nações e a dispersão dos povos. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Gênesis 10, 1. Gênesis 10 é a tabela das nações. É o registro de como a terra foi repovoada. É geografia, história e teologia. Deus cumpre em cheia a terra. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Gênesis 10, 2 a 5. Jafé. Seus descendentes se espalham para o norte e para as ilhas para a costa. São os povos indo-europeus, do mar e das terras distantes, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Deus organiza povos, línguas e territórios. A diversidade nasce do plano divino, e os filhos de Cam são Cuxi, e Misraim, e Puti, e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, e Havilá, e Sabtá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Raamá são Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi valente caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrode, valente caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar.
Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou Nínive, e Reobote-ir, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Gênesis 10, 6 a 12. De Cam, seus filhos vão para o sul e para o oriente. De Cuxi vem Nimrod, poderoso na terra, valente caçador diante do Senhor. O texto destaca seu poder. O princípio do seu reino foi Babel, na terra de Sinar. Aqui nasce o império, a cidade, a torre. De Sinar sai a Assíria e Nínive. O poder humano se organiza sem Deus. A semente de Babel está lançada. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patruzim, e a Casluim, dos quais procederam os filisteus, e a Caftorim. Gênesis 10, 13 e 14. Misraim é o Egito. Dele vêm os povos que marcarão a história de Israel. Filisteus e outros. A geopolítica da promessa começa a se desenhar. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Gênesis 10, 15 a 20. Canaã, Sidom, Ete, Jebuseus, Amorreus, Eveus. Os nomes ecoarão em toda a história de Israel. As cidades de Sodoma e Gomorra já aparecem. A terra que será prometida a Abraão já está habitada. Deus conhece os povos antes de chamar seu povo, e assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e Ul, e Jeter, e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Gênesis 10, 21 a 25. Sem, dele vem Elão, Assur, Arfaxade. De Arfaxade vem Éber, de onde vem o termo hebreu. De Éber vem Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. No tempo de Peleg acontece a divisão das nações, provavelmente a Torre de Babel de Gênesis 11. A linhagem da promessa é preservada e nomeada. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Hazar-Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Sebá, e a Ofir, e a Havilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Gênesis 10, no 26 a 31. Os filhos de Joctã vão para o Oriente, povos árabes, terras distantes. A descendência de Sem se espalha, mas a linha da promessa seguirá por Peleg até Abraão. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Gênesis 10, 32. Gênesis 10 termina com a frase-chave. Destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Deus cumpre em cheia a terra. De uma família surgem povos, línguas e territórios. A diversidade humana é plano de Deus, mas o coração humano continua o mesmo. Por isso, no próximo capítulo, veremos Babel, o homem tentando fazer nome para si, e Deus intervindo para preservar seu propósito. Gênesis 9 nos mostra a aliança da preservação, o valor da vida, o sinal do arco e a realidade do pecado ainda presente.
Gênesis 10 nos mostra que Deus é Senhor das nações, que Ele espalha os povos e prepara o cenário para chamar Abraão. Na próxima parte entraremos em Gênesis 11, a Torre de Babel e a genealogia que leva a Abraão. Se este estudo falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém e inscreva-se para continuar a série. Escreva nos comentários o que mais te marcou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima.